Me informem se vocês conseguem ver a tela cheia. Sim, sim. Sim? Perfeito. Então, hoje nosso tema da aula é sobre profetas e apóstolos modernos, nossos líderes modernos da igreja. De antemão, queria até perguntar para vocês, como é que vocês se sentiram, ou o que vocês pensaram quando os missionários compartilharam com vocês lá que hoje nós temos um profeta e dois apóstolos? Olha, para mim foi algo muito novo, né? Pois que muitas pessoas falavam que não existia mais profetas, né? Todos os profetas de Deus, Jesus Cristo, já tinham morrido e não tinha mais profetas. E eu senti bem diferente, mas com o tempo, com o aprendizado na igreja, eu senti uma grande diferença, é um guia. E realmente é essencial ter um profeta para nos guiar. E você, Douglas? O que você achou assim quando você aprendeu pela primeira vez? É, tipo, que no começo era bem difícil entender, mas pondo em mente hoje tudo aquilo que eu aprendi lá atrás, consigo entender a importância de hoje tudo isso estar de pé novamente, tudo isso está restabelecido aqui para nós. É porque a gente consegue entender e ver que a ordem ela continua conforme o Pai Celestial ordenou que fosse, conforme Jesus Cristo deixou para nós. Então, é de suma importância cada um de nós hoje ter as nossas lideranças ali nos apoiando, nos orientando, e isso é grandioso, sabe? É Uhum, muito gratificante, porque é uma coisa que não é de qualquer jeito, é algo que não é aleatório, mas sim algo que é organizado, que tem todo um sentido na real estabilidade da criação e da nossa vida hoje aqui na vida terrena. sim. E é por isso que é importante a gente estudar as escrituras para poder compreender o porquê que a igreja ela tem essa organização da forma que ela é hoje. Então, para que a gente possa entender um pouco por que a igreja tem um profeta e 12 apóstolos, a gente precisa entender como é que era a igreja primitiva, a original, aquela que Cristo, o próprio Cristo, ele edificou. Porque dessa maneira a gente consegue compreender por que na igreja é esse mesmo formato. Então, em Efésios, que fala um pouco sobre como era que acontecia, em relação a como é que os apóstolos eles se organizavam, como é que eles ensinavam as pessoas. E eles também relatam ali muitas coisas que o Salvador Jesus Cristo fez. Michele, você pode ler para a gente esse versículo? Faça assim, Efésios 2, 19 a 20. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Então vocês podem ver que a igreja ela foi organizada, mas foi com um formato físico, com paredes, com teto e com chão, ou foi de fato somente uma organização. O que vocês acham? Pelo que eu entendi aqui nesse versículo, é que fala que Jesus que eles já não são mais estrangeiros nem forasteiros.
mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então, isso se baseia na organização da Igreja de Jesus Cristo, né? Com os Uhum. profetas, e aqui, como tem várias pessoas. E mais ou menos que eu Muito bem. entendi. Uhum. E assim como não sois mais estrangeiros, ou seja, todo mundo já se conhece, todo mundo já convive uns com os outros, todo mundo se vê com frequência e a gente se organiza, se reúne com frequência, não é isso? E só que a ordem dessa reunião é que ela era fundamentada com alguns líderes que estavam à frente, como diz nessa escritura, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Então, a igreja de Jesus Cristo, quando ele esteve na terra, foi edificada dessa forma. Não era um prédio com paredes ou algo do tipo, mas era uma organização. E essa era a organização. Com Jesus Cristo, né, ele sendo aí o cabeça da igreja, ele é o presidente da igreja, mas ele designou homens para serem representantes dele, que é o profeta e os 12 apóstolos. E ele chamou cada um deles, como a gente vê nessa imagem, ele colocou as mãos sobre a cabeça de cada um, conferiu a cada um esse poder e autoridade para exercer esse chamado. Não, e aí é muito interessante porque a gente vê que não é a gente que se auto-escolhe, sabe? Ah, de um dia para o outro eu quero ser o apóstolo. Ah, de um dia para o outro eu quero ser o profeta. Mas é o próprio Deus que escolhe, que constitui isso. Não é a gente que se auto-intitula alguma coisa. Então a gente consegue ver, através dessa escritura, 3 pontos. Douglas, você pode ler para a gente o primeiro ponto? Sim, sim. A igreja verdadeira é edificada sobre apóstolos e profetas. Vocês têm alguma Cristo é dúvida? a... Só ainda no primeiro ponto. Vocês têm alguma pergunta em relação a isso? Ou, ou tá tudo certo? Pelo que podemos ver, né, não se há Uhum, perguntas a questionar, mas uhum, sim uma reflexão, porque sim. é afirmativo que já é dito. A igreja verdadeira é edificada sobre apóstolos e profetas. Então, Uhum, ele mesmo já nos afirma aí a origem da uhum, edificação da igreja, como ela já é estabelecida, sobre que ela é estabelecida, uhum, e já dá para entender, no meu ponto de vista, uhum. realmente Perfeito, isso. perfeito. E você, Richard, tudo certo? Faz sentido? Sim, eu entendi. Mas pode explicar de novo, porque eu tô em Uhum. duas aulas, assim, da faculdade e aqui. Ulha, Mas, que mas tudo pode bem. repetir o que falou? Posso. A gente estava falando sobre o primeiro ponto, que a igreja verdadeira de Jesus Cristo ela é edificada sobre apóstolos e profetas, ou seja, para a igreja ela está ali de fato ativa, ela precisa ter um profeta e 12 apóstolos, porque foi a maneira que o próprio Salvador Jesus Cristo estabeleceu, Sim, tá bom? O segundo ponto, você consegue ler, Richelle, para a gente? posso sim. Cristo é a pedra angular, ou seja, ele sustenta e alinha toda a estrutura. Então, o que faz ter toda a diferença na igreja de Jesus Cristo é porque nela tem Jesus Cristo. Se a gente tira Cristo da igreja, não vai ser a igreja de Jesus Cristo, vai ser a igreja dos homens. Então, embora tenhamos apóstolos e profetas, eles dirigem a igreja através de revelação do próprio Cristo, do próprio Salvador. E nesse ponto eu pergunto para vocês, por que saber que Cristo ele é a principal pedra angular da igreja e sustenta a igreja é importante para vocês? Para mim, eu acho importante porque, né, sem Jesus Cristo, nada somos, né? E principalmente a igreja.
Então, a igreja, ela é por conta de todos os irmãos unidos, para lembrarem o sacrifício de Jesus Cristo, renovar os seus convênios e sempre falar dele, né? E a gente vê na nossa igreja que ela é rodeada sobre gravuras de Jesus Cristo, fala sobre Jesus Cristo, e é uma das coisas mais principais da igreja, e que devem ser também. Mais ou menos assim. Perfeito, muito obrigada. Terceiro ponto, você pode ler para a gente, Douglas? Sim, sim. Os apóstolos e profetas são fundamentais, pois são instrumentos de revelação e autoridade. Então, de que maneira os apóstolos eles acabam sendo fundamentais na igreja? É, aí no tópico, né, no ponto, ele já nos diz, né, a questão de eles serem os fundamentos, os instrumentos, né, da revelação e da autoridade, né, de nos dizer, através deles, dos profetas, dos apóstolos, o que o nosso Pai Celestial tem a nos dizer, o que Jesus Cristo tem a nos dizer. E, do nosso pessoal, em nossas orações, mas quando tem algo que seja para, vamos supor, para que seja divulgado, que seja anunciado a todas as nações, para que todos possam ouvir, é usado os profetas e nos transmitam o que ele tem a nos dizer, para que possamos estar bem estabelecidos, para que possamos estar nos preparando melhor, como nos preparar, como estarmos firmes para a caminhada, nosso dia a dia. Perfeito. E eles acabam sendo o elo entre Cristo e nós. Então, Cristo se comunica com eles, mas quando são revelações para o mundo, para todo mundo, então Cristo passa essas informações e eles transmitem a gente. Então, por isso que é muito importante a gente estar atento às palavras dos profetas e dos apóstolos, porque todas elas foram ditas através de revelação e autoridade. Deus deu autoridade para eles poderem falar conosco, enfim, nos revelar a nós a sua vontade. Então, por isso que é importante também a gente estar atento a tudo que eles nos falam, através do que já foi escrito, do que tem sido escrito, ou seja, do que tem sido ainda anunciado para a gente. Então, eu estou trazendo para vocês aqui 3 escrituras. Queria que cada um de vocês pudesse ler uma. Douglas, você fica responsável por Doutrina e Convênios 1, seção 1 e 38. Michele, você lê segundo Nef, capítulo 28, versículo 30, tá bom? Queria que vocês lessem essas escrituras, ponderassem sobre o que ela fala e depois comentassem aqui pra gente o que vocês sentiram, tá bom? Eu vou dar dois minutinhos aqui para vocês.
Olha, nós estamos com a Jaqueline aqui também. Jaque, você pode ficar com a amostra 7? Você vai ler a escritura, ponderar e depois comentar para a gente, tá bom? Pronto. Vamos começar com o Douglas. Você lê e depois explica, tá bom? O que você pôde compreender da escritura. Certo. O que eu, o Senhor, disse, e não me desculpo. E embora os céus e a terra passem, a minha palavra não passará, mas será toda cumprida, seja minha própria voz ou pela voz de meus servos. É o mesmo. É, ela é muito forte, sabe? Essa escritura, ela é muito chamativa. Ela nos transmite algo muito positivo, pois o próprio Salvador, ele nos diz, o próprio Pai Celestial, ele nos afirma que tudo passa, mas a sua palavra, a palavra de salvação, não passará. Mas tudo será cumprido. E realmente podemos ver que tudo que está escrito nas Escrituras está sendo cumprido, pois o que ele nos transmite pela sua voz, através de dos servos, através dos profetas, tipo, é algo que é muito forte, sabe? Porque nos orienta de uma forma tão forte que é difícil não ter como não dobrar os joelhos e agradecer a Ele, pois vemos com nossos próprios olhos, sentimos com nosso coração, com nossa mente e alma, tudo o que está acontecendo, pois Uhum, tudo o que está escrito, como Ele nos afirma, está acontecendo. Porque o que Ele nos transmite através de nossos profetas, apóstolos, está se cumprindo. uhum. E muito irá se cumprir ainda. Então ele nos chama a atenção, porque, como ele mesmo diz, que os profetas falarem a nós, é ele que está falando a nós. Como diz na Escritura, é o mesmo, mas através do Perfeito, instrumento que são os profetas. perfeito. Muito obrigada. Richelle, segundo NEF 2830. Ok. Pois eis que assim diz o Senhor Deus: darei aos filhos dos homens, linha sobre linha, preceito sobre preceito, um pouco aqui e um pouco ali. E bem-aventurados que dão ouvidos aos meus preceitos, que dão ouvidos aos meus conselhos, pois aprenderão sabedoria, pois aquele que recebe, dar-se-á mais. E aos que disserem, recebemos e não precisamos de mais, será tirado até o que tiverem. Esse versículo ensina que o Senhor, ele nos dá conhecimento e revelação de forma gradual, como linha sobre linha, preceito sobre preceito. Ou seja, aos poucos, conforme estamos preparados e dispostos a obedecer, né? E como diz assim, um pouquinho ali, e um pouco aqui, um pouquinho ali. Significa que o aprendizado espiritual é progressivo, contínuo e vem com esforço e fidelidade. E aqueles que aceitam os ensinamentos e seguem os conselhos de Deus recebem mais luz, mais entendimento e mais bênçãos. E por outro lado, aqueles que acham que já é o suficiente, que rejeitam novos ensinamentos ou param de buscar,
acabam perdendo até o entendimento que já tinham. E Deus, ele espera que estejamos sempre aprendendo, crescendo espiritualmente e buscando revelação pessoal. Isso vale tanto para as escrituras como para as revelações modernas e orientações dos profetas vivos. Perfeito. Obrigada, Richelle. Jaqueline. Eu queria dizer assim, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado seu segredo aos seus servos, os profetas. Eu entendo dessa escritura que se refere aos apóstolos e profetas, de que são homens chamados, né, pelo Senhor, e são homens que são próprias testemunhas de Jesus Cristo. São, na verdade, testemunhas especiais de Jesus Cristo. Eles ensinam a doutrina, eles guiam a igreja, e o Senhor, ele fala através de revelações diretamente a eles. Então, na Escritura diz que o Senhor, ele não deixaria, eh, ele não nos deixaria, tem até uma escritura, né, que fala que não nos deixariam órfãos, também ele faria com que todos nós soubéssemos da verdade. O Senhor deixou pessoas, né? Uhum. Deixou esses homens, portadores de sacerdócio, que possuem essa autoridade para falar em nome de Deus, para que ensinem a todos nós, através de revelações e através desses profetas, videntes e reveladores, nós sabemos, né, sobre a vontade de Deus para nossas vidas. Perfeito. Muito obrigada. Porque Deus ainda escolhe chamar profetas em nossos dias, assim como fez nas outras épocas. Com base em tudo que vocês já leram também. Eu acredito que é para expandir mais conhecimentos para nós e nos guiar. Como posso explicar? É uma parábola lá de Jesus Cristo, que Jesus Cristo é o nosso pastor. E ele usa os profetas para podermos sermos guiados, para podermos receber conhecimentos e revelações dadas por ele. Porque os profetas, eles são pessoas que estão mais próximas do reino de Deus. Então, eles nos ajudam a nos preparar para tanto para a segunda vinda de Jesus Cristo e tanto espiritualmente. E isso é muito importante, porque na época de Jesus Cristo tinha profetas. E com a igreja restaurada, nós temos os profetas. E eles servem para nos ajudar e nos guiar para nos achegarmos mais a Jesus Cristo. Perfeito. Muito obrigada. Mas alguém gostaria de responder essa pergunta? Douglas, você pode ler para a gente? Sim. Unidade e direção. Com tantos ventos de doutrina e opiniões aos apóstolos e profetas, ensinam verdade eterna com autoridade, protegendo os santos contra a confusão espiritual. Vocês acham que em nossos dias hoje tem muitas doutrinas e opiniões divergentes que dificultam a compreensão e acabam deixando as pessoas confusas espiritualmente? Sim, é algo que eu questiono bastante em algumas reuniões em relação a doutrinas. Eu costumo dizer muito que
como tive experiências em viver algumas doutrinas, mas em saber que algumas doutrinas elas sempre contêm um vazio. Ela não uma doutrina que preenche, pois a doutrina verdadeira você sente ela completa e ela te preenche. Hoje existem muitas doutrinas que realmente confundem a espiritualidade de algumas pessoas, mexem muito com essa questão de algumas pessoas, ficar confusa ou algo do tipo, pois não saber qual é a doutrina verdadeira, qual é a doutrina correta. E realmente é algo que deixa essa confusão espiritual em muitos pontos. Mas quando a pessoa ela abre o coração e a mente para sentir a verdadeira doutrina, ela entende e vai saber qual é a Isso, doutrina verdadeira. Pois isso eu tenho meu exatamente. testemunho de saber que a doutrina da igreja, ela é uma doutrina que preenche, uma doutrina que nos fortalece e uma doutrina verdadeira, pois ela esclarece verdades como outras doutrinas não esclarecem e se confundem e deixa essa confusão espiritual em certos pontos. Obrigada por compartilhar seu testemunho, Douglas. Eu também sei disso, também sei que o profeta e os apóstolos que nós temos hoje, eles são profetas verdadeiros de Deus, que têm essa autoridade para nos ensinar e para revelar a vontade de Deus. E dessa forma, como diz nessa citação, né, nos proteger contra essa confusão e, enfim, contra todas essas filosofias de homens mescladas com escrituras para confundir a gente. Então, como sua vida seria diferente se não tivesse acesso à orientação de um profeta vivo? Como seria a vida de vocês, assim, se vocês não tivessem a orientação de um profeta vivo hoje? Eu me sentiria um pouco assim, bom, um pouco perdida, né? Porque eu não teria alguém que estaria totalmente com a influência de Jesus Cristo, com proximidade a mais com Jesus Cristo. Porque nós estamos sempre aprendizados, né? E os profetas, eles são pessoas que, claro, né, eles não nasceram perfeitos, mas eles se esforçam o máximo possível para estarem mais semelhantes a Jesus Cristo, e devem ser semelhantes a Jesus Cristo. Eu não, eu não sei, porque eu aprendi bastante com os profetas. Eu já tenho 8 meses de membro, e com os aprendizados que eu tenho ultimamente, me ajuda bastante. É como se fosse uma resposta de Deus para nós, assim como a bênção patriarcal, porque o patriarca ele não te conhece, o meu patriarca então ele não me conhecia, e ele falou exatamente só aquilo que só Deus sabia. Então sou um homem chamado por Deus para guiar os filhos dele aqui na Terra. Então, eu acho muito incrível. Então, eu não imagino mais assim, sem um, um apoio para estar no caminho do convênio. Com certeza a gente seria uma dessas pessoas que estariam por aí confusas, sem essa direção, sem saber o que fazer, como tomar decisões. A gente ia ser levado por qualquer vento de doutrina que, com astúcia, Satanás ele engana fraudulosamente muitas pessoas. Então a gente ia acabar caindo em muitas ciladas, né? Então, ainda bem que nós temos um profeta vivo hoje. Eu coloquei aqui para vocês uma imagem, que imagem do meu celular, que é em relação aos discursos dos profetas, dos apóstolos, estão aí em nossas mãos. Eu tenho acesso
a gente tem acesso pelo celular, na biblioteca do Evangelho, a gente tem acesso, a gente pode comprar também de forma física os discursos, a gente pode, enfim, tem muitas acessibilidades, onde a gente pode assistir o vídeo da conferência geral quantas vezes a gente quiser repetir, a gente pode colocar somente em áudio para ficar ouvindo no fone de ouvido, enfim, tem variedades de maneiras de conseguir obter essas mensagens, esses discursos, as palavras que eles têm para nos ensinar hoje. Então, o Senhor ele tem tornado cada vez mais acessível a gente ouvir a voz do profeta. Imagina só, naquela época antiga, era diferente. Não existia tecnologia, não existia microfone, não existia caixa de som amplificada em que muitas pessoas pudessem ouvir ao mesmo tempo. Então, eles tinham que ir ensinando, mas de uma maneira diferente do que a gente tem hoje, para poder acessar as pessoas. Teve épocas em que tinha mais de um profeta na Terra. Por esse motivo, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Na época que tinha profetas aqui no continente da América e tinha profetas lá no Oriente Médio ao mesmo tempo. Porque não existia tecnologia. Não tinha como de acordo com o que a gente lê, né, do Velho Testamento, do livro de Mórmon no Novo Testamento, não tinha como os profetas que estavam aqui no continente, ensinando aqui os nefitas, os lamanitas, viajarem daqui e ir lá para Jerusalém para ensinar sobre a mesma coisa e vice-versa. Então, por isso que Deus chamou profetas no mesmo tempo, só que eles estavam em lugares e situações e contextos diferentes. Enquanto tinha lá os profetas em Jerusalém, lá no Oriente Médio, preparando as pessoas para receber a vinda do Messias, nós tínhamos aqui o profeta Samuel, que subiu numa muralha para pregar o evangelho aos lamanitas de que o Salvador, aos nefitas, de que o Salvador Jesus Cristo iria nascer em breve. Em 5 anos, os sinais iam aparecer nos céus de que Cristo iria nascer. Mas hoje a gente não precisa disso, a gente não precisa de vários nesse sentido, né? Porque nós temos um profeta que consegue falar com todo mundo. A cada 6 meses a gente tem mais novas informações, novas mensagens, discursos para a gente. Então, queria saber se vocês já começaram a estudar os discursos da Conferência Geral dessa maneira que eu estou mostrando para vocês, ou ainda não chegaram a ter esse hábito de ler os discursos da Conferência Geral. Para falar a verdade, eu só estudo quando tem alguma aula na Sociedade Socorro. E elas sempre mandam algum discurso. Eu não tenho esse hábito ainda de ler todas as conferências. E eu fico aqui para um convite meu, que eu faço para vocês, tá? Porque entre as palavras do Velho Testamento e as palavras de uma conferência geral, a mais importante para vocês, na nossa vida hoje, é as da conferência geral. Por quê? Porque são os profetas da nossa geração. São os profetas modernos. Sim, o que está escrito no Velho Testamento é muito importante, é muito significativo, nos ajuda muito. Mas o que de fato é primordial e que deve estar em primeiro lugar em relação ao nosso estudo tem que ser do que está sendo dito hoje, porque é revelação ao vivo, né? Não tem esse negócio de, como posso dizer, o que era ensinado para eles lá no Velho Testamento era muito da situação daquela época, das necessidades que eles tinham naquela época, que é totalmente diferente das nossas necessidades, do que nós precisamos em nossa época hoje, em nossa geração hoje. Então, por isso que a gente deve priorizar as palavras dos profetas modernos em nossas vidas. Alguém gostaria de comentar sobre isso? Alguém já teve alguma experiência em relação ao que eu estou falando? Que gostaria de compartilhar? Sobre esses discursos, né, em relação aos apóstolos, os profetas vivos hoje? Só respaldando o que foi dito, Thaline, realmente a gente tem aí um sentido, entre aspas, referente ao Antigo Testamento e o que é dito hoje nas conferências.
realmente a gente aprendeu muito, a gente aprende bastante, sim, com o que foi vivido antigamente, Antigo Testamento, mas o que realmente nos impulsiona, nos inspira é a realidade de hoje, é os nossos dias atuais, prepararmos para o amanhã. Então, os profetas, os apóstolos, eles recebem essas revelações de Deus para nos prepararmos hoje, para o amanhã, para estarmos sempre atentos a estarmos preparados para para recebermos aquilo que nos está prometido. Então, realmente é importante hoje focarmos no que está sendo nos dito hoje, nos dias atuais, não nos desligarmos. A gente vai aprender bastante ainda, tem coisas que vai nos impulsionar do que está escrito lá no Antigo Testamento, daquela vivência de antigamente, que realmente é muito diferente em certos pontos do que foi vivido lá atrás, do que é vivido hoje aqui. Então, é de suma importância vivermos o que é nos dito hoje, estarmos atentos ao que é nos orientado hoje, nos nossos dias atuais, do que fazermos igual, como é que se diz, nossos irmãos protestantes, que se focam muito ainda lá antigamente, no Antigo Testamento, estão se aprofundando muito lá e estão deixando passar em branco os dias de hoje, a realidade de hoje. Então, é como foi dito aí mais atrás um pouquinho, a importância de termos os profetas, a importância dessa organização hoje estar de pé novamente, porque é Uhum, exatamente para isso, para nos orientarmos nos nossos dias atuais. uhum. Basicamente um pouco disso. Isso, perfeito. O que você pode fazer para ouvir melhor e aplicar os ensinamentos do profeta em sua vida diária? Bom, É, pode falar, pode falar. é, semana passada, na designação do Vem Seguindo na semana passada, é, eu ponderei muito sobre uma escritura que falava sobre convidar o Espírito. E eu penso que em tudo que nós fizermos, em relação à nossa vida espiritual, nós devemos convidar o Espírito. Então, quando nós estamos estudando as Escrituras, quando nós estamos estudando o Vem Segue-me, ou assistindo um discurso da conferência, a gente precisa convidar o Espírito e falar com o Senhor, pedir para que a gente entenda melhor aquela doutrina, eh, perguntar de que forma, de que maneira a gente pode aplicar essa doutrina e sempre lembrar de conversar com o Senhor a respeito disso, porque muitas vezes as pessoas aprendem algo novo, por exemplo, da igreja, principalmente pessoas que são recém-conversas, né?
aprende uma doutrina nova, aprende algum assunto novo, qual nunca ouviu falar, isso pode gerar dúvidas. Então, é muito importante que a gente lembre de convidar o Espírito, lembre de conversar com o Senhor, de pedir orientação para Ele. E tenho certeza que fazendo dessa forma, a gente vai aprender muito mais e a gente vai sentir no nosso coração a verdade sendo testificada, sabe? Ah, eu tô lendo isso, e aí o Senhor testifica ao meu coração que aquilo aconteceu realmente. Então é muito importante a gente lembrar, né, de convidar o Espírito Santo e de conversar com o Senhor. Perfeito. Richelle, você ia comentar também? Então, pelo que eu iria comentar, né? Então, o que eu poderia fazer para ouvir melhor e aplicar os ensinamentos dos profetas em minha vida seria reservar um tempo para ler esses discursos, seja um dia na semana, né? Criar uma meta, assim como eu faço com o Prega no Evangelho. Então, isso ajudaria a, a ter mais ensinamentos, não só esperar cada 6 meses para ouvir uma coisa nova, mas buscar alimentar o Espírito Santo, buscar alimentar ensinamentos novos, que pode estar gravado, né, mesmo anos, meses, mas pode sim se tornar importante, não só também nas aulas da Sociedade de Socorro, mas me preparar. Então isso me fez refletir que ultimamente, nós temos essa oportunidade de ter um celular, de ter gravações dos profetas para a gente poder estudar, porque alimentar o espírito constantemente é o que devemos fazer, buscar revelações pessoais também. Perfeito. Muito obrigada. Quando eu estava na missão, eu gostava muito de compartilhar com as pessoas o que o profeta atual ele ensinava. Naquela época, na minha época, quando eu servi missão, a gente não tinha os smartphones e tudo tecnológico, essas coisas que a forma que os missionários usam hoje, né? Nosso telefone era totalmente diferente, a gente não, nossa, era bem diferente, era aqueles de botão ainda. Mas mesmo assim eu gostava de anotar, com todas as vezes que eu participava da conferência geral, quais são as coisas mais importantes que ele tinha para dizer. Então eu costumava dizer, perguntava para as pessoas, se um profeta tivesse vivo de Deus hoje, o que vocês acham que o profeta diria? Aí as pessoas, normalmente, elas não sabiam dizer. Ah, eu não sei o que o profeta diria hoje. Então eu ia lá e eu tinha a oportunidade de falar, olha, o profeta vivo disse isso hoje. Então, olha só o impacto que é importante isso para a gente na nossa vida diária. Porque os apóstolos, eles têm o Instagram deles, eles têm ali, eles também participam das redes sociais de uma forma para compartilhar com a gente algumas mensagens. Se vocês forem também seguir os apóstolos, o profeta no Instagram, por exemplo, vocês vão ver que eles de vez em quando eles compartilham mensagens, eles compartilham experiências da vida deles e coisas assim para nos fortalecer. Então, eu sempre penso que de vez em eu ficar somente rolando ali na minha rede social só sobre a história, do que as outras pessoas têm para dizer, eu gosto também de acompanhar o que eles falam, o que eles estão compartilhando ali nas redes sociais deles. Enfim, eles falam muito sobre família, eles compartilham muitas fotos também dos netos, essas coisas. Eu acho isso super grandioso para mim, e produtivo também. Eu não fico nas redes sociais perdendo tempo ali com coisas apenas com qualquer coisa, mas às vezes eu consigo ver o que um profeta do dia a dia, assim, uma coisa diária, sabe, uma coisa dinâmica, não é uma coisa que eu estou ali procurando, mas simplesmente surge ali um discurso ou uma mensagem que eles compartilham, e é muito interessante isso, ter isso na minha vida, de forma natural, não uma coisa robótica, mas que vai acontecendo de forma natural, de ter as palavras deles sempre disponíveis para que eu possa acessar. Karine,
Muito bem-vindo à nossa aula. Você pode ler para a gente a citação do profeta Russell M. Nelson? Sim, posso sim. Diz assim: abril de 2025, confiança na presença de Deus. Convido-os a tomarem medidas intencionais para aumentarem sua confiança perante o Senhor. À medida que buscarmos nosso Pai Celestial com confiança crescente, teremos mais alegria e nossa fé em Jesus Cristo aumentará. Começaremos a vivenciar um poder espiritual que excede nossas maiores esperanças. O que vocês podem sentir com essa citação? Essa foi a palavra mais recente que tivemos de um profeta de Deus. Como vocês se sentem por ler essa citação, por ler a mensagem mais recente de Deus para a gente? Eu acho que, conforme a gente lê as Escrituras com mais frequência, né, e a gente passa a buscar o Pai Celestial todos os dias, a nossa fé ela aumenta, né? E não só a nossa fé, mas é, as coisas que estão difíceis na nossa vida, elas acabam não, não sendo tão relevantes, né? Como diz aí, a gente passa a ter mais alegria. Então, quando a gente realmente começa a ter essas práticas, né, de ouvir o que o profeta diz e colocá-las em prática, a gente começa a ter uma vivência do poder espiritual, né? O nosso espírito ele começa a ter mais força, mais vigor, o que faz com que a gente se torne pessoas mais felizes na presença do Salvador. Acho que é isso. Obrigada, Karine. Mais alguém gostaria de comentar? Então, você já recebeu alguma bênção por ter ouvido a voz de um profeta? Eu já recebi uma resposta se eu deveria sim ou não servir uma missão, né? Através de uma conferência. Então, eu orei, escrevi no meu caderninho e ao decorrer da conferência geral, eu recebi a resposta de que, de que eu deveria servir uma missão e que também eu iria estar fazendo a minha faculdade. Então, atualmente, eu estou fazendo minha faculdade e estou me preparando para ir para a missão. E foi uma grande bênção, porque eu vou trocar minha faculdade para missão, e quando eu voltar, vou continuar minha faculdade. E como uma missão cumprida, metade cumprida, né? Então, foi uma grande bênção eu ir para a missão, porque eu ainda estava em dúvida se eu iria fazer missão de serviço ou missão em campo. E da resposta que eu recebi foi a missão em campo, missão integral. Então, foi essa uma das bênçãos que eu recebi nas conferências dos profetas. Perfeito. Muito obrigada, Richard. Mais alguém? Olha, É, pode falar. pode ficar à vontade. Não, pode falar. Pode comentar, Douglas. Tá. É, eu obtive uma resposta que foi para uma bênção também.
a primeira conferência que eu participei, que o profeta ele disse algo que realmente teve todo o sentido na minha vida, que eu pude pôr em prática. Também depois eu pude ponderar e refletir sobre a missão, porque eu tinha em mente que a missão ela é algo que faz parte da vida de um jovem hoje, de um membro da igreja. E eu pude ter essa minha resposta e que se tornou uma bênção para mim. Estou me preparando, estou conseguindo me organizar espiritualmente, mentalmente, através dessa resposta que eu tive, dessa mensagem que me fez refletir e entender como me preparar mais e me organizar para poder servir uma missão. Hoje enfrento dificuldades bastante, logo depois que eu comecei a preencher o meu chamado, o inimigo ele veio com tudo, sabe? Querendo me dar rasteiras ali, me atrasar, fazer eu desistir, mas foi algo que é algo que tá assim, deu uma atrasada na minha missão, mas é algo que não tem como eu desistir, porque eu me sinto um vazio se eu não conseguir servir uma missão. Então, eu tenho motivos para não desistir. O inimigo ele tem motivos para me fazer desistir. Ele vem tentando ali, de todas as formas, usando suas trapaças, mas eu venho buscando fortemente me preparar e alguns dias atrás eu voltei a estudar, a refletir sobre aquela mensagem do profeta, da primeira conferência que eu ouvi, que eu participei, que eu estava assistindo. E buscando forças, porque realmente é difícil. Me falaram, quando tu começar a preencher teu chamado, vai ser bem tentado, mas eu não achava que seria de uma forma tão grande que fosse algo que fosse me querer me impedir mesmo de servir minha missão. Mas eu não desisto porque eu sei que eu vou ficar com um vazio enorme na minha vida se eu não conseguir servir uma missão. Tá atrasada, eu não terminei de preencher. Mês que vem era para mim estar saindo em missão. Atrasou, houve alguns equívocos, mas é algo que eu luto para não desistir e sim insistir e persistir, pois é algo que vai me completar. É uma missão, como foi dito, uma missão que tem que ser cumprida para minha vida estar completa de uma certa forma. Então, tipo, eu sou eternamente grato ao Pai Celestial pelas mensagens transmitidas pelos nossos profetas, pelos nossos apóstolos e por ser um membro da igreja hoje. É difícil ser um membro da igreja de Jesus Cristo, pois o inimigo, mas se não for um membro, você não tem forças para vencer as batalhas do dia a dia. E é isso. Então quer dizer que nós vamos ter dois futuros missionários, Karine não, desculpa, Richelle e Douglas, é isso? Vocês têm comentado aí nas aulas que vocês Isso. estão se preparando para servir missão. Você tá Sim, também, Karine? Eu falei seu nome, não sei se... Eu não sei. Mas eu sei que a Richelle, de Sim. certeza, tá Futuramente também? eu vou pra missão Olha também. aí, que bom. Eu sei que a Jaque não, porque ela já está casada, selada, muito bem selada com o esposo dela. Mas nós temos aqui 3 futuros missionários, muito bem. Eu tenho certeza aí que
o testemunho que vocês têm hoje, que é o que motiva vocês a se preparar, a estudar, são testemunhos de verdades eternas que vieram através dos profetas, através do que vocês aprenderam com esses profetas, do que eles revelaram, o que eles ensinaram, vocês aprenderam, ouviram as palavras que eles ensinaram, e isso ajudou vocês a terem a sua própria revelação pessoal. Então, olha só o quanto que as palavras dos profetas eles têm impacto na nossa vida. Tanto de forma de nos mudar como pessoas, de fazer a gente tomar decisões melhores, nosso próprio comportamento em relação à fase do nosso arrependimento ali, das nossas coisas, a gente vai mudando a maneira de pensar, a maneira de agir. Olha só o quanto que as palavras dos profetas têm impacto na nossa vida. Nos muda por completo e também nos faz fazer coisas que são desafiadoras, como servir uma missão de tempo integral. É desafiador. Vocês estão sentindo isso só na preparação, para vocês verem o quanto é difícil. Mas tenho certeza que, à medida que cada um de nós aqui continuar estudando as palavras dos profetas, continuar recebendo essas revelações, nós vamos nos tornar cada vez mais fortes e iremos ter mais poder, luz e conhecimento, sabedoria, através dessas orientações que eles nos dão para esses momentos desafiadores que a vida vai nos dar. Ela vai vir, vai vir. Não tem essa coisa de que viver no evangelho é fácil, ou que tudo vai ser flores. É desafiador, sim, porque você sempre está sendo moldado, você está se construindo, o seu caráter está sendo construído, a sua espiritualidade, a sua maturação, cada vez que você se amadurece espiritualmente, enfim, a gente está crescendo, e todo crescimento ele é doloroso, sim. Então, por isso que é importante a gente estar sempre ouvindo as palavras dos profetas, porque nesse processo, muitas coisas Satanás vai tentar usar para nos distrair, para nos enganar também, para que a gente possa cair nas armadilhas dele. E cada vez que vocês estiverem estudando as escrituras, ouvindo as palavras dos profetas, vocês vão ficar mais cada vez seguros dessas armadilhas. E vocês não vão ser prejudicados, Satanás ele não vai vencer, porque vocês têm conhecimento e têm luz. Eu presto meu testemunho disso. Eu sei que o profeta vivo hoje é o profeta de Deus, chamado para revelar ao mundo a sua vontade. Eu sei disso, eu presto meu testemunho e compartilho essa aula. Em nome de Jesus Cristo, amém. Não se esqueça